Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, a de número 55. Hoje nós vamos aprender capacidade. Sou o professor Joelso e não esquecendo, não esqueça todas as atividades que vocês estão fazendo, levar para as suas escolas. E quem está acessando o Classroom, fazer tanto a frequência ali no link, marcar a frequência, quanto também fazer as atividades, tá bom? Vamos lá. Então, o que foi visto na aula anterior? Nós vimos a transformação das unidades de medida de volume, sempre não esquecendo nessa ordem, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. E também foi visto que quando nós estamos transformando de uma unidade da direita para a esquerda, eu vou dividir por 1000 ou multiplicar por 0,001, cada unidade que eu for andando. E se for o inverso, da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 1000 o número, tá bom? Capacidade. Vamos lá. Então, o que vem a ser capacidade? Então, a capacidade, a gente já tinha lembrado um pouquinho nas aulas anteriores. É a quantidade de líquido que comporta um recipiente, por exemplo, um objeto, qualquer objeto. Então, que a gente coloca um líquido dentro desse sólido, então nós vamos calcular com as unidades de medida de capacidade, certo? A quantidade de líquido dentro de um recipiente, então, é a definição de capacidade. E a unidade padrão, da medida de capacidade é o litro, que é o mais conhecido, que vocês conhecem, provavelmente. Mas além do litro, nós temos outras unidades, tá bom? Vamos vê-las? Então, as unidades de medida de capacidade. Nós temos a unidade fundamental, que é o litro. As unidades que estão do lado esquerdo do litro, significa que são unidades múltiplas, quer dizer que elas são maiores do que o litro. Então, o decalitro é 10 vezes maior do que o litro. O hectolitro é 100 vezes maior do que o litro. E o quilolitro é 1000 vezes maior do que o litro. Mesmo agora, do lado direito do litro, nós temos os submúltiplos, que significa que são menores do que o litro. Então, o decilitro é 10 vezes menor do que o litro. O centilitro é 100 vezes menor do que o litro. E o mililitro é 1000 vezes menor do que o litro. Tá bom? O nosso raciocínio de transformação, podemos seguir o mesmo. Só que agora, em vez de eu multiplicar por 1000, nós vamos só multiplicar por 10 cada unidade. Então, quando eu estou indo da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 10. Quando eu estou indo da direita para a esquerda, eu vou dividir por 10 cada unidade. Que é a mesma coisa que a gente fizesse o cálculo multiplicação 0,1, tá bom? Mas para vocês lembrarem, eu multiplico por 10, indo da esquerda para a direita, e eu divido por 10, indo da direita para a esquerda. Tá? Vamos ver isso na prática, então. Vamos lá. Vamos tentar resolver, então, vamos resolver, Então, o exercício que caiu do Enem em 2013. Diz o seguinte: uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando da meia-noite às 6 horas da manhã, com a frequência de uma gota a cada 3 segundos. Sabe-se que cada gota da água tem volume de 0,2 mililitro. Qual foi o valor mais aproximado do total de água desperdiçada nesse período em litros? Tá, eu vou tentar resolver essa questão, eu tenho dificuldade, como já falei, eu tinha muita dificuldade na matemática. Então, como que eu sempre resolvi questões que tinha texto, que era contextualizado? Como que eu fazia? Eu iria por partes, lendo, palavra por palavra, e tudo que eu entendia, anotava, aparecia um número, anotava no borrão, do ladinho ali. Querem ver? Por exemplo, vamos ler
juntos e vamos tentar entender. Se a gente não entende, não adianta fazer uma leitura como eu fiz. Vocês só vão ficar lendo, né? Querem ver? Vamos lá. Uma torneira. Então, consegue imaginar uma torneira? Vamos continuar. Não foi fechada corretamente. Acho que não acontece nunca isso, né? Acontece, né? Bastante, né? Então, uma torneira não foi fechada corretamente, até aí eu estou entendendo. Se eu não entender, volta no enunciado, tá bom? Não adianta ir para frente se você não está entendendo. E ficou pingando da meia-noite às 6 horas da manhã. Consegue imaginar? A torneira lá não está fechada corretamente e pinga da meia-noite até as 6 da manhã? São quantas horas aí que a torneira está pingando nesse problema? 6 horas, né? Vamos continuando. Com a frequência de uma gota a cada 3 segundos. Ó, outra informação. O que acontece? Vamos ver se a gente consegue entender. A cada 3 segundos, uma gota. Mais 3 segundos, outra gota. E assim, às 6 horas, né? E também nós temos o volume, né? Então, esse volume é 0,2, eu vou deixar de ladinho ali e a gente vai começar resolvendo a pergunta, porque ele está querendo dizer quantos litros. Nossa, mãe do céu, né? Parece difícil, mas vamos começar. Vamos lá. A primeiro item ali, ó. A primeira questão, é claro que o Enem, né, como outros concursos também, muitos dos concursos têm as alternativas, né? Não vamos chutar não, tá? Então, primeiro, nós temos que saber como o nosso enunciado, ele está em segundos. A cada 3 segundos, pinga uma gota. Então, nós temos que transformar as horas que nós temos em segundos. Então, nós temos esse valor aqui, ó. 1 hora igual a 3.600 segundos. 6 horas, porque vai pingar da meia-noite até as 6. Então, são 6 vezes 3.600, que vai dar 21.600 segundos. E agora, nós sabemos, a outra informação é que a cada 3 segundos, uma gota. Então, nós vamos dividir todos os segundos que nós temos, dividir por 3, e daí o nosso resultado vai ser 7.200 gotas. Imaginaram? 7.200 gotas nesse período de tempo, de 6 horas. Bom, como cada gotinha tem 0,2, né, ml, né, mililitro, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, então. Multiplicando 7.200 vezes 0,2 mililitros, eu vou ter 1.440 mililitros, tá bom? Então, essa seria a nossa resposta. Olhando aqui nas alternativas, não tem nenhuma. Por que será que não tem? Será que eu errei a conta? Não, porque é muito importante a pergunta final. Olha, quantos litros? Ele não quer saber quantos mililitros. Então, nós vamos fazer a transformação. Lembram? Do mililitro para o litro, eu vou ter quantas unidades? Né? Tem o mililitro, o centilitro, o decilitro, e daí que vem o litro. Então, eu vou passar por 3 unidades. Então, se eu passar por 3 unidades, eu vou dividir por 1.000. Né? Cada unidade eu vou dividir por 10. Isso eu tenho 3 unidades, é 1.000. Então, aqui, dividindo por 1.000, a resposta eu vou ter, não esquecendo, né, que o 10 é a mesma coisa que 0,1. Né? E se você fizer pelo número decimal, então você vai multiplicar 0,1, 0,1, 0,1, que vai dar a mesma coisa que dividido por 1.000, e o resultado final vai dar 1,44 litros nesse período, com apenas um pingo, né, a cada 3 segundos. Vamos para a resposta? Como ele está falando que é aproximado, né, por isso você não vai ter 1,44, mas o número que mais se aproxima é 1,4, correto? Então, a nossa resposta final seria a letra C nessa questão do Enem. Vamos para o outro exercício, então? Vamos lá? Então, nesse exercício, eu vou fazer a leitura, explicar rapidinho e vocês vão tentar fazer, tá bom? Vamos lá. Em uma distribuidora de bebidas, são vendidos vários tipos de recipientes de água mineral, com diferentes capacidades, conforme as figuras abaixo.
No recipiente tipo 1, nós temos 20.000 mililitros, né, que comporta cada recipiente desse tipo. No recipiente tipo 2, nós temos 100 mililitros, 6.000 mililitros. No recipiente tipo 3, nós temos 100 mililitros e no recipiente 4, nós temos 500 mililitros. Cada recipiente aqui nesse quadro abaixo, eu tenho o tipo do recipiente e a quantidade que foram vendidas ali na semana. Então, no 1 foram vendidos 25 desse, no 2, 40, no 3, 70 e no 4, 20 unidades, tá bom? A pergunta: observando a tabela, determine a quantidade total de litros de água mineral que são vendidos por semana. Então, nesse exercício, vocês vão tentar fazer conforme a tabela, o enunciado, e não se esqueça, transformar em litros, tá bom? A gente já retorna.
Vamos ver a nossa resolução, então? Vamos lá. Então, nós temos 20.000 ml multiplicado, para transformar em litros, né? Ele está em ml, transformando em litro, eu vou dividir por 1.000 ou multiplicar por 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, tá? É a mesma continha. Vai me dar 20 litros vezes 25 galões ou 25 recipientes do tipo 1, que é igual a 500 litros. No recipiente 2, eu tenho 6.000, a mesma coisa. Vou dividir por 1.000 para transformar em litros, ou vou multiplicar por 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. Vai me dar 6 litros, e 6 litros vezes 40 unidades desse recipiente, deu 240 litros. No recipiente 3, eu tenho 100 vezes 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, ou divididos por 1.000, porque eu estou transformando mililitros em litros, não esqueça, sempre divide por 1.000, mililitros em litros. Vai dar 0,1 litro vezes 70 desse recipiente, vai me dar 7 litros. E assim, o 500 ml do quarto recipiente, vezes 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, ou divididos por 1.000, vai dar 0,5 litros, vezes o 20, que eu tirei da tabela, quantidade vendidas de recipiente, que vai dar 10 litros. Somando, então, como tudo está em litros, né, a gente já fez a transformação antes para facilitar. Então, tudo já está em litros, e a resposta é quantos litros? Então, é só somar a quantidade que foram vendidas em litros. Então, vai ficar 500 mais 240, mais 7, mais 10. A resposta é 557 litros que foram vendidos naquela semana. Tá bom? E agora, nós vamos ver algo aqui que vai acontecer. Ó. Então, nós vamos fazer, na prática, a equivalência entre um decímetro cúbico é equivalente a 1 litro. Então, nós vamos unir o volume e nós vamos unir, ver qual que é a relação que nós podemos ter com 1 litro, 500 ml, 1 litro. Vamos ver quanto que isso vai comportar. Aliás, quanto que esse objeto cúbico de 1 decímetro cúbico, que vocês viram que é a mesma coisa que 10 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de altura, tá bom? Como é 1 por 1, então nós vamos falar em 1 decímetro cúbico, tá? Então, vamos lá, vamos fazer a nossa experiência aqui. Então, vamos unir aqui um outro objeto aqui, para facilitar. E vamos pegar esse líquido de 1 litro. Opa! Saiu um pouquinho ali, mas vamos lá. Nossa, já passou já mais de 500. Saiu um pouquinho. Derramei um pouquinho, ficou aqui um pouco menor aqui, mas enfim. Ó, deu certinho 1 litro. Esse objeto, 1 decímetro cúbico, comporta 1 litro. Então, nós podemos definir o seguinte, a igualdade 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Não esqueçam, tá bom? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Bom, porque, sabendo disso, o que isso vai facilitar os nossos cálculos matemáticos entre volume e capacidade? Vamos ver aqui na prática, então. Tá? Então, a gente colocou 1 litro de um líquido dentro de um recipiente onde tínhamos 1 decímetro, que é igual a 10 centímetros, por 1 decímetro, por 1 decímetro. Tá bom? E agora vamos fazer uma outra relação. Olha aqui, ó. Nessa relação, em vez de ter 1 decímetro, imagine aquela caixa nossa inicial lá, de 1 metro, lembram? 1 metro de altura, 1 metro de comprimento, 1 metro de largura. Se eu tenho 1 metro nas 3 dimensões, o volume desta caixa é 1 metro cúbico. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma caixa
né? Que tem 10 decímetros de comprimento, 10 decímetros de largura e 10 decímetros de altura. Cada metro equivale a 10 decímetros, tá bom? Não pode esquecer que 1 metro é igual a 10 decímetros, tá? É só fazer a relação lá na tabelinha. Se eu fizer 10 vezes 10 vezes 10, para achar o volume desse recipiente, nós vamos ter o quê? 1000 decímetros cúbicos, tá? Então, o 1000 aqui é o 10 vezes 10 vezes 10. E se 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro, se eu tenho 1000 decímetros cúbicos, vai me dar a resposta 1000 litros. Então, a relação vai ficar assim. 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 decímetros cúbicos e que é a mesma coisa que 1.000 litros, tá? Então, significa o quê? Lembra da conta de água, que vocês vão fazer um exercício já já, que eu pedi para vocês trazerem na aula? Lá vai estar o consumo em metros cúbicos, né? Então, a cada 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, tá? Não esqueçam dessa relação, tá? Vamos para o exercício então, e vocês vão tentar resolver, tá? O exercício é esse aqui. As dimensões de uma caixa d'água são 1,25 metros de comprimento por 0,8 metros de largura e por 0,5 metros. Qual o volume em metros cúbicos? Letra B. Quantos litros cabem nesta caixa? Quantos litros comporta essa caixa? Tentem fazer, então, esses dois exercícios aí, tá bom? E já voltamos.
Então, retornando, vamos ver se vocês acertaram, né? Só fazendo um adendo aqui, né? Lembra do exercício anterior que tinha a tabelinha ali com os 4 recipientes, né? Então, eu falei errado, né? O correto ali na resposta é 757 litros, né? Mas vocês devem ter acertado, né? Senão, vocês já responderam que o professor errou ali, né? Mas ainda bem, que daí isso quer dizer que vocês estão também prestando atenção na aula, né? Então, vamos fazer agora, então, confirmar os exercícios ali que vocês tentaram fazer e conseguiram, né? Bom, as dimensões de uma caixa de água são 1,25 de comprimento, 0,8 de largura e 0,5 de altura. Qual que é o volume dessa caixa? Como é um formato de um paralelepípedo, então vocês aprenderam que eu vou multiplicar as 3 dimensões. O comprimento vezes a largura e vezes a altura, né? Então, nesse caso aqui, eu já fiz o cálculo direto, né? 1,25 vezes 1,25, né? Vezes 0,8 e vezes 0,5. Né? Fazendo as multiplicações, vai dar o volume 0,5 metros cúbicos. Né? Nesse exercício, eu acho que eu vou ali no quadro, vamos no quadro para ver como que resolve a questão da vírgula. Né? Vamos ver? Então, eu tenho o volume 1,25 de comprimento vezes 0,8 de largura e vezes 0,5 de altura. E vou multiplicar agora eu vou pegar primeiro, vou fazer essa multiplicação, ó, tá? Quem tem dúvida aí, vamos lá. 1,25 vezes 0,8. Então, primeiro eu vou multiplicar por primeiro algarismo aqui, por todos os que estão lá em cima do outro número, né? Vocês aprendem ali, ó, 8 vezes 5, que dá quanto? 40. Vão 4. 8 vezes 2 dá 16. Com 4 somando dá 20. E 8 vezes 1 dá 8. Com o 2 que foi, deu 10. Deu 1000. Bom, o que acontece agora na nossa conta com multiplicação com números decimais? Vocês vão com o zero aqui, se eu multiplicar vai dar tudo zero, né? Então eu não preciso fazer essa multiplicação. O que eu preciso agora é saber onde que vai a vírgula. Então olha aqui, ó. Aqui eu tenho 2 casas decimais, o 5 e o 2. São 2 casas decimais. E vou somar com outro número decimal aqui, que é uma casinha, somando 2 com mais 1, são 3 casas decimais. Então, a vírgula, quando o número é inteiro, a vírgula sempre vai estar aqui, né? Então, eu vou andar 1, 2, 3 casas decimais. Sempre vocês vão contar a quantidade de casas decimais do número de cima com o número de baixo. Somando, aí você anda a quantidade que tem. Por isso que deu 1. 1,0000 é a mesma coisa que 1. Então, eu vou pegar 1 vezes 0,5. Se eu pegar 1 e multiplicar por qualquer número, vai dar o número. Esse mesmo número, que no caso aqui é 0,5. Né? 1 vezes 0,5 é 0,5. Por isso que lá, né, já deu a resposta de volume. 0,5 o quê? No nosso caso, é metros, então vai ficar metros cúbicos. Então, está aqui o nosso resultado do volume da letra A, tá bom? Na letra B, quantos litros comporta esta caixa? Esta caixa tem 0,5 de volume, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Vocês lembram? Eu tenho metros cúbicos, quero fazer essa comparação, quantos litros? Qual que é a nossa relação? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, eu tenho 0,5, eu vou multiplicar por 1000. Né? Não esqueça, metro cúbico multiplica por 1000 para transformar em litros. Tá? Então, por isso que deu 500 litros. Né? Então, a nossa caixa comporta 500 litros, que é a mesma coisa em volume, equivalente a 0,5 metros cúbicos, certo? Vamos para o próximo, então. O próximo exercício.
Uma caixa d'água que abastece um condomínio possui o formato de um paralelepípedo de dimensões representadas pela figura ao lado. Determine A. O volume desta caixa d'água. Não esqueça o volume, é multiplicar as 3 dimensões. Letra B. Quantos litros comporta esta caixa d'água? Então, se a unidade que está relacionado ali às dimensões é o metro cúbico, né? Então a gente já sabe, para transformar em litro, multiplica por 1000. Letra C. Se neste condomínio aproximadamente moram 200 famílias, quantos litros podem ser utilizados, em média, quando tiver racionamento e faltar água? Então, depois que eu tenho a quantidade de litros, né, que a caixa comporta lá, eu tenho 200 famílias utilizando aquela quantidade de litros. Então, eu vou dividir pelas 200 famílias, tá? Vocês vão tentar aí? Vamos ver? Vamos lá, então.
Retornando então, vamos lá? Vamos resolver o nosso desafio? O volume, vocês conseguiram resolver? Multiplicar as 3 dimensões, os 3 números? Vamos lá, vamos ver se vocês acertaram. Então eu tenho 6 metros de comprimento, 5,5 metros de largura e temos 4 metros de altura. Nossa, que caixa grande, né? É um condomínio, né? Então, se eu pegar, multiplicar 6 vezes 5,5 e vezes o 4, vocês devem ter chegado no 132, que vai ficar 132 metros cúbicos, tá bom? E agora, como nós vamos transformar essa medida de metro cúbico na relação quantos litros caberiam, né? Então, o que eu vou fazer? Lembram? Se eu estou em metro cúbico, eu quero transformar em litro, eu vou multiplicar por 1000. Não esqueça, metro cúbico, sempre para litro, eu multiplico por 1000. Anotaram aí no cantinho? E 132 vezes 1000, então, quanto que dá? 132 mil litros. Comporta a caixa nesse condomínio. Aliás, esse recipiente, né? E na letra C? Na letra C nós temos 200 famílias, lembram? Então são 200 famílias usando a mesma caixa da água. Se eu tenho 132 mil litros, então eu vou dividir por 200 famílias e vou ter a média quanto cada família iria necessitar, né, digamos assim, para nesse tempo, né, de racionamento ou de falta da água, teria que utilizar, tá bom? É claro que na prática a gente sabe, né? Tem famílias que utilizam a mais, a menos. É por isso que a gente chama-se de média. Tá? Então, a nossa média em 200 famílias, fazendo 132 mil divididos por 200, vai me dar 660 litros por família. Tá bom? Se ficar 2 dias sem água, né, já divide por 2 essa quantidade aí, né? Então, vamos cuidar aí da nossa água, tá bom? Agora vamos para a atividade para casa. Tá? Essa atividade vocês vão necessitar da conta, né? da fatura da água. Se caso você não tenha, você pode, digamos, eu posso falar. Ó, vamos dizer, quem não tem a fatura em casa, então faz de conta que vocês gastam 15 metros cúbicos, anotem aí, 15 metros cúbicos de água, tá bom? E agora vamos fazer então, para quem tem. Então, utilizando uma fatura de água, elevando em conta o consumo mensal, responda. Então, nós vamos levar em conta o consumo no mês inteiro, tá bom? Letra A. Qual o consumo mensal de água em metros cúbicos? Bom, quem tem a fatura vai ter que procurar lá na fatura da conta onde que está o consumo metros cúbicos. Aí vai ter uma noção quanto que vai gastar no mês. E nessa conta também tem todos os meses anteriores ao mês que você está com a fatura, certo? É isso que vai acontecer. E no caso dos metros cúbicos que eu falei para vocês, né, quem não tem a conta, então já tem a resposta da letra A. Na letra B, quantos litros de água são consumidos por mês? Quantos litros? Saberiam? Essa eu não vou dar dica. Vamos ver se vocês lembram. Se não lembram, volta um pouco na aula, né? As outras aulas, pesquisem ali. O importante é vocês tentarem, tá? E acertar, né, também. Letra C. Quantos litros são consumidos em média diariamente, levando em conta que o mês teve 30 dias? Então, vamos supor, né, que o mês tem 30 dias e você tem o consumo em litros. X litros, então você vai fazer uma continha ali para saber, em média, quantos litros que vocês consomem por dia na casa de vocês, aonde vocês se encontram, tá bom? Vamos para o próximo, então? Essa atividade vocês vão fazer em casa, não esqueçam. E o que nós vimos hoje, então? Então, na aula de hoje, o que foi visto? Unidade de medida de capacidade, né? Essa unidade de medida de capacidade, nós temos a unidade padrão fundamental, que é o litro, e nós temos os múltiplos e os submúltiplos, lembram? Então, os múltiplos é o quilolitro, hectolitro, decalitro, aí tem o litro, decilitro, centilitro
e mililitro. Da unidade do litro para a esquerda, né, cada casinha significa que você vai multiplicar por 10. Da unidade do litro para a direita, você vai dividir por 10. Tá certo? E a relação de volume e capacidade. 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 litro e 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros. Tá bom? Não esqueçam, anotem. Até a próxima aula.